E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Show de bola! O Zé conosco hoje, a gente vai falar de um assunto super interessante, é que como ter pensamentos holísticos vai ajudar você a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira dentro da área de manutenção, tá bom? Esse é o título aqui do nosso episódio, tá, Zé? Isso aí, show de bola. É isso aí, não precisa inventar muita coisa não. Mas antes da gente entrar propriamente dito do nosso assunto, ficamos aí com recados dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor. Isso daí. Vamos lá, Zé. Show de bola. Pensamento holístico ou visão holística. Você já ouviu falar nesse termo? Já ouviu alguém falando sobre isso? Visão do todo. Visão do todo? É, Basicamente é isso. A visão holística é basicamente quando você tem a visão geral daquele assunto que você está tratando, tá? Então, você não pega só parte do assunto, você pega o contexto geral, não pega só fragmentos, e a partir daquela visão geral, você toma decisões, você leva para poder pessoas acima tomarem decisões a partir de uma necessidade sua, e isso facilita muito a sua área de gestão. E é uma visão que, apesar de ser trivial, a gente falando assim, pô, claro, para tomar decisão tem que ter a visão de um todo. Mas na área de gestão nem sempre é assim que acontece, né? Muitas das vezes um assunto específico está atrelado a várias outras áreas que você não tem muita relação, ou talvez você não tem muita sinergia e você acaba tomando uma decisão ou pedindo alguém para poder tomar uma decisão baseada em algum fato específico, e isso acaba afetando outras áreas ou acaba influenciando outros ambientes e aquela decisão não vai para frente, não é tomada e você acaba ficando frustrado ali porque precisava que aquele assunto ali avançasse, né? E a gente vai ensinar você que tá no chão de fábrica, tá começando agora os primeiros passos na área de manutenção, principalmente na área de gestão, a como desenvolver essa visão, esse trabalho e trazer aqui alguns exemplos práticos de como isso se aplica lá na ponta, lá no campo de batalha, para você tomar algumas decisões, né, Zé? Zé, hoje, pensando assim, no ponto de vista profissional, José Henrique, tá? O José Henrique é o gestor de uma empresa aí multinacional. É multinacional a sua empresa? não, ela é nacional. Nacional, né? Mas a empresa aí que tá
presente em todo o estado nacional, empresa muito grande. E eu queria entender um pouco de você. Hoje, você se considera um cara que tem um pensamento holístico sempre, ou você acha que você é um cara hoje que tem um pensamento holístico em algumas partes, mas ainda falta desenvolver para outros ambientes ali? Qual que é a sua visão? Cara, Seja bem sincero, tá? hoje eu tenho a visão holística, a visão do todo. Até para tomar as decisões, se a gente não tiver a visão do todo, acaba que você, se você tenta priorizar apenas o que te favorece no setor que você está ali, você acaba não atingindo ali os resultados pensando na companhia, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter essa visão do todo. Você, quando era técnico de manutenção, tava lá no chão de fábrica, você era um cara que tava ouvindo a gente nesse ambiente aqui. Naquele ambiente lá, você já era assim ou Não. você foi se desenvolvendo? Quando eu era técnico, quando eu era líder, eu não tinha visão do todo, cara. Eu tinha a minha visão e brigava pelaquela minha visão. Por exemplo, eu lembro uma situação que eu era líder de um setor, estava começando ainda na liderança, e tinha um colaborador que ele sempre que ele entrou na empresa, ele me passava uma visão de que se trouxesse um torno, que a gente tinha um torno bem grande lá, que estava fora de uso. Uhum. E para reformar esse torno, dava em média uns meio milhão, porque estava bem detonado, Caramba! tá bem detonado mesmo. Mas aí esse colaborador sempre ele me passava a visão, não, cara, se esse torno estivesse funcionando, a gente conseguia fazer essa atividade aqui dentro, mais essa atividade, que a gente às vezes tem que mandar para fora porque não tem capacidade de fazer aqui. Aí sempre passava essa visão e eu sentia que ele ficava frustrado por não ter esse torno. E aí eu comprava a briga dele, cara, vamos tentar fazer o torno aqui funcionar e tudo, pensando o quê? Naquela visão daquele momento. E aí, estando na função que eu estou hoje, eu tive a oportunidade de tentar defender a recuperação desse torno. Só que, cara, quando eu fui ver, por exemplo, o custo é meio milhão para reformar, mas o que que ele ia trazer de retorno reformado? O que ele fazia de fato internamente, o custo era bem irrisório em vista do custo para manutenção, ou seja, não tinha como defender isso. E aí, pensando depois nessa visão no todo e tudo, por que a empresa nunca fez isso, né, nunca colocou para reformar, eu falei, agora eu entendo, é melhor você vender ele para a área de receita alternativa, né, sucateado, que trazer essa ideia aqui para o processo. Ótimo exemplo que você trouxe, tá? Isso acontece muito no campo de batalha. Um cara que é um técnico ou tá ali assumindo os primeiros passos dentro da área de gestão, ele vê algo que para ele é claro, é nítido, é palpável. Cara, por que que a gente não faz isso, né? Por que que a gente não toma essa decisão como empresa? E ele tenta muitas vezes levar essa decisão para a empresa, só que a decisão bate lá e volta. E não necessariamente ela volta com todas as informações necessárias, né? Pô, a gente não vai investir por causa disso, disso, disso. Cara, o cara é um técnico, tem muita coisa acontecendo, os gestores estão tomando decisão o tempo todo. Eles não têm como parar para explicar para todos os funcionários na base por que a decisão estratégica está sendo tomada. Muitas das vezes não tem como. E esse cara acaba ficando frustrado. Poxa, já levei melhoria, já levei isso para meus gestores, mas não avança, então vou parar. Aí ele fica lá 5, 10, 15 anos na empresa, um cara que iniciou com fogo, com sangue no olho, e hoje é um cara acomodado, que não faz mais nada. Aí chega alguém de fora, com sangue no olho, consegue as coisas que ele nunca conseguiu antes. Ele fica, poxa, o cara chegou, já conseguiu coisas que eu nunca consegui antes, e ele é beneficiado em detrimento também. Muitas das vezes não, muitas das vezes é por conta desse tipo de decisão aí que a informação bate lá e volta, e ele, por estar na ponta, não tem a visão de um todo, acaba se frustrando, mas um cara que chegou com essa mente mais trabalhada, ele levou essa mesma coisa para a gestão, mas com a visão holística da situação que os tomadores de decisão compraram aquilo. Ou quando ele, mesma decisão, ele já avaliou aqui na ponta e viu que realmente não faz sentido, ele nem leva lá para frente, ele só leva para frente o que realmente ele tem alta probabilidade de passar, né? Um exemplo prático disso aqui, tem um exemplo também quando eu era técnico, era ferramentas, né? Quantas vezes e ferramentas, estoque, quantas vezes a gente não falou assim, poxa, por que que a empresa não compra a ferramenta X pra gente dar manutenção?
Quantas vezes a gente não falou, pô, por que que a empresa não tem esse equipamento aqui em estoque? Toda vez que quebra aqui, tem que fazer adaptação para um outro tipo de sensor, para outro tipo de equipamento, etc e tal. Por que que a gente não faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica frustrado lá na ponta. Aí quando você assume um cargo de gestão, você entende, pô, aquela ferramenta lá, o preço dela é muito alto. Em comparativo às outras opções que nós já temos dentro da empresa, não faz sentido comprar aquilo. O payback é muito alto, a gente vai demorar 5, 6, 7 anos para dar o retorno de investimento daquele equipamento em si. Eu tô falando de um equipamento, né? Então, são tomadas de decisão que a gente, como gestor, tem que tomar, e o cara lá na ponta, ele não tem essa visão e acaba ficando frustrado, né? E você falou a questão de estoque, eu até lembrei, por exemplo, do passado. Eu lembro que os almoxerifado ficavam abarroados de itens sobrando. Você Uhum. precisa pegar alguma coisa, um rolamento e lá sobrando, sobrando. Só que isso, querendo ou não, é dinheiro parado em estoque. Hoje a metodologia das empresas, em geral, está muito na linha de tentar reduzir custo. Então hoje você não vê mais, tipo assim, a quantidade de rolamento sobrando. Por quê? Porque já tem todo um estudo por trás. Eles avaliam, pô, qual a quantidade que eu preciso ter em estoque para ter o consumo ali naquele ano? Ah, é essa quantidade. Qual que é a minha produção mensal? É X. Qual a quantidade que eu preciso ter por mês? Então, assim, a linha de raciocínio está mais nesse ponto. Então já não tem mais coisa sobrando. Então, aí, às vezes a pessoa fala, ah, mas que deveria ter sobrando, mas às vezes vai ser um dinheiro parado ali no estoque. Exatamente. E você, como um cara lá na ponta, não necessariamente você vai ter essa visão, porque essa visão não faz parte do seu escopo, etc e tal. Mas o fato de você saber que isso existe, saber que essa metodologia existe, que essa visão holística faz parte do meio de gestão, faz com que você entenda melhor as decisões que são tomadas pelos gestores e também faz com que você consiga questionar algumas decisões que são tomadas. Porque não necessariamente a decisão que vem de cima para baixo é a melhor decisão. Exato. Talvez eles acham lá em cima que tem a visão de um todo, mas talvez eles precisam de uma informação crucial que é operacional, que eles não tenham, mas você lá na ponta tem. Então eles tomam uma decisão aqui em cima que quando você entende o todo, juntando com a sua visão operacional, você fala, poxa, essa decisão não foi correta. Aí você consegue contra-argumentar essa decisão embasado. Olha, vocês tomaram a decisão por causa disso. Só que faltou esse fragmento de informação que nós temos aqui na ponta, que impacta toda essa tomada de decisão e faz com que ela faça sentido, entendeu? E automaticamente você vai ser visto ali como um cara diferente dentro daquele meio ali de chão de fábrica que você está inserido, né? Isso aí. Eu vou dar um exemplo, Zé, que está acontecendo hoje no meu dia a dia, tá? Eu assumi o cargo de gerência de manutenção de uma grande rede de varejo, né, recentemente. Inclusive, ontem fez 30 dias que eu tô nessa empresa. E esse primeiro momento que a gente entra dentro da empresa, tem uma dica para vocês assim. Primeira coisa, cara, mapeie tudo que faz parte do seu escopo. Então, entenda tudo que faz parte do seu escopo, entenda quais são as pessoas envolvidas, quais áreas são correlacionadas, aonde tem envolvimento uma com a outra, e para você entender como que aquele organismo se comporta do jeito atual, e a partir daí você vai fazendo melhorias baseado naquela rotina ali. Então, na empresa que eu tô hoje, é uma empresa super conceituada, mas é uma empresa em que tem alguns processos a serem melhorados, né? As pessoas que estão lá são pessoas muito competentes, mas são pessoas que já estão há 20, 25 anos de empresa, que tomaram decisões lá dentro, e eles precisavam de uma injeção de informação que veio externa. No caso, eu faço parte disso, né? Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, tá? É uma rede de varejo, então a gente tem loja espalhada em Minas Gerais inteiro, e a gente atende a essas lojas com técnicos próprios. Perfeito? E esses técnicos próprios, eles se deslocam com ônibus. Olha o que eu tô falando com você. Se eu tenho um problema na loja X, aqui, o técnico tá lá. Desculpa, se eu tô na loja X, meu técnico tá na loja X, eu tenho problema na loja Y, esse técnico tem que parar o que ele tá fazendo, tem que pegar a caixa de ferramenta dele, tem que pegar o ônibus e ir pra loja. Pô, chegou lá, é uma solda que ele tem que fazer. Ele não sai carregando carrinho de solda É. todo lugar. A máquina de solda tá num ponto específico. Tem que pegar um outro ônibus e nesse ponto específico, pegar essa máquina de solda, voltar na loja e fazer atividade. Que perda de Então, tempo que olha, tem. olha, olha pra você. Não é claro, não é É. nítido pra você que Se for algo emergencial, não consegue atingir, exatamente. Não é resolver, não. nítido, tipo, assim, com 30 segundos explicando pra você, já ficou claro pra você. Cara, não funciona. É nítido isso, certo? Certo. Agora, por que que a empresa tem, sei lá, 35 anos de mercado e hoje todos os técnicos, desde daquele início até hoje, 35 anos depois, esses caras ainda continuam andando de ônibus?
Se é tão claro para todo mundo assim que é preciso. Porque as pessoas levaram as informações de forma fragmentada, sem levar o contexto geral. Eles chegam para os donos e falam assim: pessoal, preciso de carro para meus técnicos. Por quê? Ah, porque eu tô perdendo muito tempo. Explicou isso aí. Tá, quanto que custa hoje um cara para deslocar de ônibus? Ah, sei lá, me custa R$ 15. Exemplo, 3 passagens, enfim, custa R$ 15. Tá, quanto que custa um gasolina, estacionamento e carro? Sei lá, vai custar 3.000. Tô no mês, eu tô falando que eu tô gastando R$ 15 por dia, vezes 30 dias, eu tô falando que eu tô gastando 300, R$ 450. Um carro eu tô gastando 3.000 por mês. Pô, não faz sentido. Mas aí o tempo que a área lá vai ficar fechada, às vezes por causa da falta de manutenção. Exatamente. E outra, não faz sentido baseado em quê? Vocês têm que sempre ter a mente, a visão holística. Então, o que foi feito lá? Só abrindo parênteses, eu consegui o carro lá com 30 dias. E tá todas as áreas, todas as áreas. Falei assim, cara, como que você conseguiu? Pelo amor de Deus, me explica. Todas as áreas falando isso. Simples. A gente mapeou todo o nosso processo, construímos um orçamento para nossa área, a gente não tinha orçamento. Tudo que a gente precisava de comprar, de investir, eu tinha que levar lá para os donos e falar assim, eu preciso que faça isso. Aí eles davam lá, davam um carimbo. É como se toda vez eles. Só até ficar pedindo Imagina, permissão. imagina você é o pai, imagina seu filho toda hora vindo. Pai, preciso comprar uma bala, toma dinheiro. Pai, preciso comprar isso, toma dinheiro. Pai, cara, se um hora você fala assim, cara, não para de me pedir coisa, pelo amor de Deus, toda hora tá tirando dinheiro do meu bolso, entendeu? É diferente quando a pessoa tem um orçamento. É difícil hoje, mas vamos supor que seu filho sei lá, uma mesada, vai. Tem uma mesada lá É um crédito lá para é gastar um lá. crédito pra gastar. Se esse cara comprar uma bala, se esse cara comprar uma lâmpada, comprar o que quiser, foda-se. É aquele dinheiro já tá Já tá destinado ali. pra ele, já, entendeu? Então, o que a gente construiu um orçamento, dentro daquele orçamento, com algumas tomadas de decisões ali de reduzir custo aqui, aumentar custo aqui, a gente conseguiu o carro, encaixou dentro do orçamento. Então a gente levou uma visão holística, olha, hoje nosso cenário é este, nosso orçamento é este, e a gente, dentro desse orçamento, eu consigo encaixar carro para melhorar esse cenário ruim que a gente está hoje. Beleza, é isso. Até você pegar, por exemplo, os custos que você já tem hoje todos os anos, em determinadas situações, você já consegue ter essa visão de orçamento. Pô, você já tem esses custos, hoje já tem isso, dependendo de qualquer coisa, já tem. Então, quer dizer, então, que eu preciso de um crédito anual desse valor para cada conta, vamos dizer assim, né? Para não ter que ficar pedindo permissão toda hora. É, exatamente. Aí, cara, não é simples, não é trivial, é necessário, mas, poxa, eu tive que ir na área de suprimentos e ver todas as compras que a minha área fez no ano inteiro de 2023 inteiro, para mim conseguir entender quanto eu gastei de manutenção em 2023. Eu tive que ir na área de RH e entender quais são os custos dos meus funcionários ao longo do ano. Eu tive que ir na área que a gente chama lá de administrativo, de contábil, para entender todos os custos que envolveu a área de manutenção, fora suprimentos, fora esse negócio. Eu tive que envolver os custos que não foram aprovados, ou seja, são problemas que existem hoje que não foram aprovados por conta de custo, que esses eu vou ter que, ao passivo, né? Eu vou ter que atuar aquilo ali em algum momento ou outro. Então, foi um trabalho assim bem complexo de várias áreas. Tive que compilar tudo isso, desenhar uma estrutura, desenhar todo o desenho. Foi um material assim que levou muito tempo em termos de dias, né? Eu tô falando aí quase uma semana e meia, 2 semanas para poder compilar tudo isso. Mas é um material que hoje vai me dar uma ferramenta, né, a mais para conseguir dar celeridade nas tratativas que eu tenho. E não foi só carro que eu consegui carro, consegui contratos que a gente não tinha hoje, consegui fornecedores que a gente não tinha hoje, consegui várias outras coisas, consegui orçamento que a gente não tinha, indicadores que a gente não tinha, tudo com essa visão holística. E em resumo a única coisa que eu fiz de diferente para conseguir algo que outras pessoas demoraram 20, 25 anos para não conseguir é isso, é a visão holística do sistema, é É, trazer todos os prós e contras, todas as áreas envolvidas, tudo que tá, colocar todas as cartas na mesa e a gente toma decisão. Pode ser que eu a priori, acho que aquilo ali fazia sentido, ter carro fazia sentido, mas na hora que eu juntar todas as cartas na mesa e ter a visão do dono, me colocar no lugar dele para tomar a decisão, talvez eu falasse assim, poxa, talvez realmente carro não faz sentido. Talvez eu chegasse a essa conclusão, mas não foi o que aconteceu. Eu cheguei na mesma conclusão que eu tinha com fragmentos de informação, que esse é o próximo assunto que a gente vai entrar aqui depois. se você for olhar também, bacana esse ponto, tipo assim, eu acho que é algo que técnico, gestor, ele
tem que ter isso em mente, é o quê? Transformar as ideias, transformar às vezes o pensamento ali em números, algo palpável, para quem está acima poder enxergar aquilo que está sendo dito. Porque uma coisa é, igual você falou, eu preciso de um carro. Outra coisa é você justificar o porquê que você precisa daquilo. E sem contar a rotina também tende a ficar até mais fácil, vamos dizer assim, fazer uma gestão. Porque no processo anterior, eu vejo que vocês estavam apagando incêndio. A todo momento apagando incêndio. Agora não, agora você já tem a visão até dos anos. Qual vai ser a projeção de gasto ao longo de um ano? Exato, exato. Você já consegue medir isso. O cara até usou um termo comigo lá, de negócio de apagar incêndio, é bem legal. Ele falou assim, cara, eu não tava nem apagando incêndio, eu tava escolhendo qual fogo eu ia deixar queimar, entendeu? É tipo isso. Porque era muita coisa acontecendo e a minha capacidade de atacar aquelas coisas é limitada, tanto de pessoas quanto de logística, etc e tal. Então a gente teve que fazer esses ajustes aqui. Mas qual que é o próximo assunto que eu queria entrar aqui agora? Beleza, Edson. Cara, você demorou 10 dias, 15 dias para poder estruturar tudo isso para poder tomar uma decisão. Poxa, aqui na ponta as coisas acontecem assim, ó. Ainda mais na área do varejo, ainda na área de manutenção do varejo, toda hora as coisas estão mudando. Cara, a gente não tem esse tempo para tomar decisão. Imagina toda decisão que eu for tomar, eu ter que juntar todos os percalços, todos os milindres, tudo para poder tomar uma decisão. Eu ficaria muito engessado, ficaria muito lento. Você já vivenciou isso já, Zé? Algumas tomadas de decisões são muito lentas pela complexidade ou pelo tamanho que a empresa é, pelo tamanho que a área é. Você já passou por isso já? Já vivenciei isso, cara. E até quando eu falei lá no podcast anterior sobre o comitê de crise, eu vi isso na prática. Eu vi um momento que, por exemplo, a empresa precisava comprar materiais. Pronto, eu preciso comprar essa quantidade. Só que para justificar a compra da quantidade, eu vi que o pessoal estava muito engessado em querer ver, por exemplo, beleza, eu já estou no momento que eu estou precisando de material. Mas antes de eu tomar a decisão do que comprar, aí eu vou avaliar, pô, qual que é o consumo desse material nos últimos anos? Qual que é o percentual que ele está no sistema? Pô, são perguntas que começam a tornar o processo mais moroso. Você vai deixando de tomar a ação que é comprar, vendo ali, engessando. Então, assim, até no momento mesmo, o que a gente decidiu? Não, cara, vamos fazer o seguinte, então, a gente está no momento de crise, já precisa comprar material de imediato. Qual que é a quantidade necessária para pagar o incêndio? É essa. Qual que é a quantidade extra para mim sobreviver um tempo até a gente poder pensar de forma mais tranquila? Então, vamos colocar lá, eu preciso disso, vamos atuar e comprar isso. Véio. Depois, por quê? Porque tem muita coisa hoje que já é engessado. O pessoal às vezes demora a tomar uma decisão preocupando com essas respostas, que é importante tudo quando você tem tempo para olhar. Sim. Mas quando você não tem tempo, não faz sentido a todo momento você ficar igual, vou fazer um levantamento aqui para justificar o porquê que eu preciso disso. Não, cara, eu preciso. Isso tem que ser algo mais rápido. Perfeito. Uma dica, tá? Isso funciona muito bem comigo. De novo, tô falando como que é a nossa vivência no nosso dia a dia hoje. Você adapta para a sua rotina aí. Mas, cara, para você ser um gestor diferenciado, vamos dizer assim, você não precisa de ter todas as informações para tomar decisão. Poxa, Edson, como assim? Você acabou de falar que tem que levantar tudo. É aí que tá o segredo. Vamos lá. Olha bem que eu vou falar para você aqui que parece é muito importante isso. Você, como gestor, para tomar decisões que cabem a você, trabalhe e estruture a sua cabeça para tomar decisões com fragmentos de informações, tá? Você não precisa saber de tudo que vai acontecer, de todas as coisas envolvidas para tomar alguma decisão importante. Se você conseguir tomar decisões boas e rápidas com fragmentos de informações importantes, você vai ser um gestor bom, um gestor rápido. Mas você vai ter que assumir riscos na sua gestão, porque algumas decisões que você tomar vão ser eventualmente vai tomar faltando um fragmento de informação que é importante para aquele momento, beleza? Então você vai ser um gestor bom se tomar decisões com fragmentos de informação. Isso vai fazer você ser um gestor diferenciado. Agora, para você como gestor, é uma decisão que não cabe a você. Você tem que levar para a diretoria, você tem que levar para o dono da empresa, você tem que levar para algum superior seu. Aí sim, você como gestor para levar uma decisão para cima, aí sim você tem que levar todo o contexto, todas as coisas que envolvem aquilo dali. Porque a decisão não cabe a você, você vai ter que apresentar para outras pessoas. Vou dar o exemplo do carro que eu acabei de falar aqui. Eu, como gestor, com 30 segundos de bate-papo com a equipe, eu já tomei decisão, preciso de um carro.
Beleza? Agora, eu como gestor, a decisão não é minha. Eu não tinha orçamento, eu não tinha. Hoje é, mas naquela Naquele momento, não. fotografia do momento não era. Então, eu como gestor não podia tomar essa decisão. Então, eu tinha que pedir bênção para alguém. Então, eu como gestor, com a decisão que eu já tomei com fragmentos de informação, eu estruturei de forma holística aquilo e levei para o meu superior. Olha, essa decisão é necessária por conta disso, disso, disso. Com todas a parte holística, tá bom? Porque se você levar com fragmento de informação, o que é óbvio para você aqui não é óbvio para eles cá. Então eles vão começar a questionar, vão começar a refutar as suas decisões e você não vai ter contra-argumento se você não tiver analisado todo o contexto exterior. Porque necessariamente esse cara aqui tem mais informação do que você. Então ele vai falar assim: poxa, mas quanto. Eu já tomei a decisão que eu preciso de carro. Eu já levo para ele só com fragmento de informação. Ele vai falar assim: tá, mas quanto que a gente gasta de ônibus por mês? Se eu não tivesse ido lá no departamento de RH e perguntasse, eu não teria essa informação. Ele ia falar assim: "Ô, cara, não sei. Aí, pô, beleza. Não É. vou. Quanto que a gente gastou de manutenção do ano passado? Isso vai estourar muito o meu custo? Cara, eu não sei. Então, cara, tomar decisões com fragmento de informação, decisão que cabe a você, show de bola. Tomar decisões com fragmento de informação, decisões que não cabem a você, mas faz parte de cima, isso é errado. Então, trabalhe isso, tá bom? Por isso que é interessante, você colocou num ponto aí que você tem 30 dias ali na sua função. Nesses 30 dias, geralmente, a pessoa, quando entra numa empresa nova, ela vai seguindo o fluxo que já é o normal. Uhum. Ou seja, vai perdendo tempo seguindo aquele fluxo. Por isso que é interessante nesses 30 dias você entender onde, até onde você consegue tomar decisões por conta própria, sem pedir bênção a ninguém, para você tomar essas decisões mais rápidas, né? E ver o que você precisaria de permissão de alguém. Você já ter isso em mente para poder trabalhar esses pontos aí. E o que você falou faz totalmente sentido. Chegar para o seu superior para levantar informação, ele te fazer a primeira pergunta. Se já não tiver resposta, você perdeu a credibilidade. Não, total, imagina. Aí, e outra que já é difícil é conseguir um tempo para você defender o que você precisa. Quanto você vai conseguir um tempo depois? Exatamente. Esse é super crucial. E você que é técnico de manutenção, você assim, pô, Edson, como é que eu vou trabalhar nessa cabeça de tomar decisões com fragmento de informação? Você já faz isso, entendeu? Ou você, como o cara que vem da base, vem do campo de batalha, o cara que toda hora tá recebendo um chamado e chega na máquina, cara, não faz ideia de como a máquina funciona. E você tem que consertar aquilo dali, você já toma decisões com fragmento de informação. Você vê a máquina dando você, sei lá, é mecânico. Você vê a máquina rangindo quando funciona, você fala assim, pô, provavelmente é o rolamento. Cara, você tomou um fragmento de informação, a máquina rangindo, você vai tomar a decisão, cara, é rolamento. Pode ser que você vai desmontar aquele rolamento lá e não seja ele, seja uma outra coisa. Mas você já tem essa habilidade de tomar decisões com fragmento de informação. Eletricista, pô, aperta o botão aqui, aí desarma o disjuntor. Pô, o circuito que aciona quando eu aperto esse botão aqui provavelmente está em curto. Aí você já tomou decisões com fragmento de informação. Você já faz isso no seu dia a dia, entendeu? Então, por isso, um cara que sai do chão de fábrica, do campo de batalha e assume um cargo de manutenção, ele já tem aqui algumas habilidades que pode fazer ele ser um cara diferencial na área de gestão. Eu só preciso entender como utilizar essas habilidades ao favor dele, né? E automaticamente ele vai ser um cara ali que assume mais riscos na área de gestão, mas consequentemente os benefícios, as promoções, a forma como ele é enxergado também é um spread um pouco maior. Quanto mais risco você assumir, maior a bonificação. Você só tem que saber equilibrar isso para riscos que você assumir não sejam riscos da ruína, né? Sejam riscos, ou seja, tomar de decisões que podem fazer você sair do jogo. Você acha que faz sentido isso, Zé? Faz sentido, cara. Até dando um exemplo já de uma situação um pouco parecida, mas lá já tem toda uma estrutura, né? Quando você precisa comprar alguma coisa, já tem lá quem aprova, até quanto que aprova. Aí tinha uma situação que estava acontecendo lá no início, era até quando a nova gerente entrou lá na área lá, que tudo que a gente pedia para comprar, aí veio informação de cima que estava proibido comprar, é algo que não tivesse contrato, que não fosse requisições. Tipo assim, ó, preciso comprar alguma coisa numa loja. Não, tá proibido, não pode mais comprar. Veio essa informação. Eu falei, pô, mas como que a gente vai sobreviver se não pode comprar algumas coisas assim? Aí que eu fui buscar entender o que estava acontecendo mesmo. O que estava acontecendo? Geralmente o pessoal precisava comprar, aí pedia autorização para o gerente, eu preciso comprar tal ferramenta. E ela falava não. Por quê? Porque geralmente o pessoal não fazia o processo certo primeiro, que é o quê? Fazer requisição. A requisição tem um tempo para chegar, é cobrar lá no e-mail o cara, ó, qual que é a previsão de chegar a tal coisa? Ah, não, a previsão vai ser daqui 6 meses.
Aí sim, quando você vai fazer o pedido de autorização para o superior, fala, ó, preciso comprar esse item porque O já fiz a fluxo normal requisição. não funcionou. Já fiz a requisição, a previsão de comprar daqui 6 meses, e se esperar esses 6 meses, vai parar os equipamentos todos. É tipo isso. Isso não era feito. Aí, à medida que eu fui entendendo, eu falei, não, agora vou me calçando aqui primeiro, peço autorização. Aí as autorizações começaram a vir bem mais rápido. Eu só preciso comprar isso. Por quê? Ó, porque já fiz esse processo, não deu certo, não tem previsão de chegar. Se não chegar, vai parar o equipamento. Aí os de acordo já vem rapidão, de acordo. É isso Entendeu? aí. Ô Zé, eu queria entender um pouco de você. Quando a gente fala de tomada de decisão que cabe a você como gestor, feito com fragmentos de informação. A gente está falando que isso é benéfico, mas tem que tomar cuidado, porque você está assumindo alguns riscos ali, e não pode ser riscos que podem te gerar ruína, né? Você já vivenciou isso aqui no seu dia a dia de trabalho? Decisões que o cara tomou, né? Mas sem levar em consideração o todo, e isso acabou sendo muito prejudicial a ponto de prejudicar a empresa, prejudicar até ele mesmo como profissional? Cara, já vi uma situação no passado, gestores do passado, não vou expor os nomes aqui, mas a gente tinha uma meta lá no passado que era voltado para PMP. PMP é o preço médio ponderado, ou seja, você tem um valor a ser gasto aí ao longo do ano e você tem uma meta para controlar isso. Qual que é a meta? Ah, eu tenho 10 milhões para me gastar. Pô, se eu gastar 9 milhões, eu estou bem na meta. Se eu Gastar passar. com o quê? Aí envolve, por exemplo, a gente tem vários contratos com fornecedores, contratos de recuperação. Igual você falou aí do crédito, é como se, por exemplo, eu tenho um fornecedor que eu recupero um determinado componente. Eu tenho 30 milhões para me gastar com ele em 2 anos. Uhum. Eu tenho um outro fornecedor que tem mais 20 milhões. Então, sim, a gente trabalha dessa forma. A gente já tem os créditos, vamos dizer assim, cada fornecedor e tem aquele valor para gastar em um certo período. Só que, por exemplo, esse valor é controlado, era controlado. Como assim? Por exemplo, eu tenho um contrato, tem 30 milhões, não quer dizer que eu vou gastar 10 milhões em um mês. Aquele ano ali, o ideal é gastar até um certo valor em recuperações e tudo, para mim não estourar esse orçamento do ano. Eu tenho o orçamento do ano ali. Então isso é controlado. Quando você começa a gastar mais que o normal, aí tinha um indicador que te mostrava, ó, esse trimestre, o que você deveria gastar para cumprir a meta do ano era 5 milhões, você gastou 7, ou seja, está ultrapassando. Aí como que você tenta recuperar isso? Nos próximos trimestres, tentar economizar mais. Em vez de eu recuperar, às vezes, um valor muito caro, eu tento fazer internamente sem gastar esse tempo de recuperação. Aí você vai equilibrando a balança até o final do ano. Sim. Mas o ponto é, tipo assim, chegou o final do ano, eu tinha 10 milhões, eu gastei 7. Tá bom? Não, tá ruim. Quer dizer que eu deixei de gastar 3 milhões. É ruim porque eu defendi um valor para o ano, não gastei, qual que é a tendência para o próximo ano? Reduzir. Reduzir esse valor. Então não é bom também sobrar dinheiro, tem que ficar ali em linha. Uhum. Só que era uma meta que, para a oficina, era bacana você atendia aquela meta, mas para a empresa como um todo, ela é ruim. Porque te limita, por exemplo, eu tenho que recuperar um componente que está crítico ali para o processo, está crítico. Só que a recuperação dele já é extrema, já está num nível que é caro. Então, por exemplo, eu preciso recuperar 20 componentes disso, vou gastar 5 milhões ali com essa recuperação. Esses 5 milhões vai fazer eu estourar aquela meta naquele período ali. Eu vou perder a meta. E lá na frente eu vou perder no PPR. Uhum. Entendeu? Só que é algo que é preciso ser feito para a companhia no todo sobreviver, né? Porque ela precisa daquele componente recuperado. E aquilo ali acabou meio que influenciando no passado a tomar de decisão de não recuperar aqueles itens por causa da meta. Aí no ano a meta foi ok, mas hoje a gente está colhendo um pouco o fruto disso. Por quê? A gente teve que já meio que fez, né, um contrato para recuperar esse passivo todo, mas acabou tipo assim que acumulou tanto que a gente teve que brigar para defender um valor extremo para pôr isso aqui para giro. Se tivesse feito de forma gradativa, recuperei 2 ali aquele mês, 2 os meses seguintes, não teria acumulado, não teria gerado tanto problemas. Show de bola. Então, só para resumir, vocês tinham uma meta de financeira para recuperar componentes. Aí vocês deixaram de recuperar os componentes para não estourar essa meta. Aí hoje, anos depois, meses depois, esse passivo que vocês deixaram de recuperar ficou muito grande a ponto de afetar a operação hoje do dia a dia lá, né? Exato, e são coisas, por exemplo, que a gente fala assim, no geral, no cenário, por exemplo, de ferrovia, tem itens que você não acha para comprar no mercado. Você não tem outra opção a não ser recuperar. Você não acha para comprar. E quando você acha para comprar, o lead time de entrega é alto. Geralmente é 300 dias para entregar. Um ano, No ano. caramba. Tem item lá que é 300 dias para entregar. Então você não. Aí, por exemplo, tem 20 aqui para recuperar. Se eu for comprar, não recuperar, mas eu vou comprar o novo, 300 dias para entregar um item, quando tem. Então, assim, tem que recuperar, tem que fazer esse processo.
E fora que o lead time também de entrega da recuperação não é algo para ontem. É algo, tipo assim, de 70 a 90 dias. Então, pô, eu preciso do item, eu preciso tomar a decisão de mandar para o fornecedor recuperar. E eu sei que ele não vai voltar rápido. Então, tem um impacto também em questão disso. Por exemplo, eu preciso do item, beleza, vou mandar recuperar, mas ele só vai chegar para mim daqui 70 dias. Eu vou ficar esse tempo todo ainda sofrendo. Muitas das vezes as pessoas que tomam esse tipo de decisão nem continuam mais na empresa, né? E continua. Igual essa semana a gente fez um Kaizen disso, de gestão de contratos. Porque quando você pega, por exemplo, informações por e-mail, eu tenho um orçamento lá por e-mail, eu aprovo. Eu aprovei o orçamento aqui hoje. Aí tem um orçamento que eu aprovei daqui 20 dias. Tem um item que o fornecedor demorou um tempo para mandar orçamento. Quando você vê isso só na rotina de e-mails ali, você não consegue enxergar qual o tempo que você está demorando para aprovar o orçamento. Qual o tempo que o fornecedor está demorando para mandar o orçamento. Você não vê isso. A gente colocou isso de forma a se ver isso em uma planilha. Você bater o olho e ver, ó, esse componente demorou tantos dias para a gente receber o orçamento. Esse demorou tantos dias para você aprovar. Quando você olha na cadeia do tempo que você está gastando nesses recebimentos de orçamento e aprovação, estava dando mais de 100 dias. Caramba. Em média, 100 dias. Ou seja, você tem 100 dias desse processo que poderia ser muito mais rápido, Mais de 3 meses. mais o lead time de entrega do componente quando você tomar a decisão. Muito mais. Então a gente consolidou tudo isso em um controle de forma a estabelecer, ó, como que o contrato fala. Eu tenho que aprovar em X dias. Então a gente vai trabalhar para aprovar conforme o contrato. Qual que é o tempo que o fornecedor tem que mandar o orçamento? X dias. Então nós vamos trabalhar o fornecedor para mandar nesse tempo. Se puder economizar em dias, você ganha no processo final da produção. Entendi. A gente fez essa semana voltada para isso. É muito legal isso. Eu tenho um exemplo prático também de tomada de decisão de forma fragmentada, pensando no contexto ali bem micro, que no macro, cara, deu muito problema para a empresa. Eu trabalhei numa rede de varejo, numa rede bem grande na rede de farmácia, que todas as lojas, olha só para você ver, todas as lojas abertas no ano de 2019, 70% das lojas fecharam 3 anos depois. Como que funciona na área de varejo para quem não conhece, tá? Você, geralmente essas empresas de varejo, a margem é baixa. Eu trabalho ali na casa de 5 a 10% da margem na linha final. Então, para essas empresas ganharem dinheiro, eles têm que ter volumetria, têm que ter capilaridade de lojas. Então, por isso que você tem empresas que, cara, vou abrir 100 lojas por ano, vou abrir 200 lojas por ano. A última empresa que eu tava antes dessa aqui, abri 270 lojas por ano. Olha o que eu tô falando, é quase uma loja por dia, cara, se você pegar os dias úteis. É uma loja, cara, uma loja. Um complexo gigante, pessoas, quase uma por dia. É um negócio assim, louco, é uma loucura, é uma obra. Então, o que aconteceu em 2019? Em 2019, as pessoas. Existe um time interno que prospecta ponto. Então o cara vai lá e fala assim, cara, negocia ponto, negocia aluguel, negocia tudo, e depois vem uma empresa e constrói aquela loja ali em 30 dias, etc e tal, e a empresa já começa a faturar. Então existia uma meta para essas pessoas que prospectavam, uma meta agressiva de financeira, que elas eram bonificadas por ponto fechado. Não era a qualidade do ponto, era o ponto em si. Se você fechasse o ponto, eles ganhavam aquela bonificação. Se aquele ponto foi bom ou foi ruim, não importa, não impactavam eles, né? É aquela famosa PPR lá que você fala, que é bem agressivo no varejo, né? Tá falando dessa empresa aí, eram 8 salários dos caras, então é coisa assim, agressiva. Então, 2019 tinha essa meta, começaram a abrir loja pra caramba, fechamento de contrato um atrás do outro, não necessariamente o ponto era bom, eu tava olhando só um fragmento de informação, cara, existe um ponto disponível, vamos colocar a loja lá. Resultado, as lojas abriam, toda loja que abre, ela tem um investimento inicial, geralmente na casa de 1 a 2 milhões para poder investir em uma loja, e ela tem ali uma previsão de faturamento, sei lá, 800 mil, 900 mil mês, vai ter a linha final, e ao longo do tempo essa loja começa a se pagar. Demora ali alguns anos até ela se pagar o investimento inicial, ela começar a entrar no break-even, né? Então essas lojas, elas começaram a rodar no negativo. Ou seja, o custo de venda dela era muito menor do que o custo operacional. A loja todo mês fechava no negativo. Ou seja, eu tinha loja que eu tinha um investimento e todo mês ela está tirando dinheiro do meu caixa. Então a decisão corporativa de encerrar aquela operação e manter suas lojas saudáveis. Então essas lojas que tiveram investimento de mais de R$ 1 milhão,
São várias lojas, 70% que abriram no ano inteiro, fecharam depois de 3 anos. Estou falando de demissão de pessoas, queima da imagem da empresa. Imagina você é uma empresa super consolidada, abre uma loja e fecha 2, 3 anos depois. É. Cara, teve loja que fechou com menos de um ano, pô. O negócio era tão negativo, cara. Tem que estancar essa ferida rápido, assim. Por quê? Tomada de decisões estratégicas baseadas em fragmentos, de forma que é, prejudicasse a empresa como um todo e automaticamente prejudicasse as pessoas também. As pessoas que fizeram isso, elas não fazem mais parte da empresa, entendeu? É, Então é, a mesma coisa que te faz ser visto como um cara bom, também te faz ser visto como algo bem ruim. Aquela questão, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é por isso que é bom você saber trabalhar muito bem essas tomadas de decisões estratégicas quando você é gestor, principalmente na área de manutenção. às vezes o gestor estava ali recebendo a bonificação, né? Para ele estava tranquilo, estava confortável. Mas quando você pensa no todo ali, ele estava meio que queimando o filme dele, né? Tipo, se eu estou colocando uma loja para rodar, mas não estou olhando o gasto que eu vou ter com manutenção, com mais nada, só rodar e boa. Exatamente. Esse exemplo, cara, é de uma pessoa que toma decisões com fragmentos de informação. E não necessariamente essas decisões são decisões boas, né? Ou também, cara, a gente não sabe das pessoas, talvez elas tinham todas as informações necessárias ali. E elas assumiram o risco em prol de alguns benefícios e próprios, né? Em detrimento do benefício geral da empresa. Foi o mesmo caso que você falou, né? A pessoa sabia dos riscos ali de fazer isso, né? E ela tomou essa decisão em benefício próprio, em detrimento da decisão ali da empresa. Zé, você trabalha muito hoje com pessoas é, pares seus, ou ter pessoas acima de você, etc e tal, que são gestores, pode ser da mesma empresa, pode ser de empresas diferentes, mas são pessoas que conseguem tomar decisões com fragmentos de informação. Você acha isso positivo? O que que você vê dessas pessoas assim? São pessoas que se dão bem na carreira? Como que você enxerga isso? Cara, assim, eu acho que tem que ter uma expertise bem alta para você tomar essas decisões com base em fragmentos, porque você não tem informação do todo. Eu vejo que em várias situações é necessário, você não tem tempo para tomar muita, para pensar, né, para resolver, você tem que tomar ação ali de atitude, mas é igual você falou, você tem que ter em mente que uma hora pode ser que dê errado, mas tem que estar disposto a assumir risco. Falar, não, cara, eu tomei a decisão, não foi como eu imaginei, mas eu assumi esse risco. Por exemplo, para mim acontece o tempo inteiro. Às vezes alguém, tô precisando de um material aqui para resolver esse processo. O que que eu faço? Cara, até for tomar a decisão de forma burocrática, parou a máquina inteira. Então, muitas das vezes é preciso já virar e falar, não, pode deixar que eu vou resolver. Já resolver no momento ali. Então, assim, isso é bom, porque a pessoa, quando ela é assim, o perfil dela já começa a ser aquele perfil de pessoa que está disposta a assumir risco. Você consegue, tipo assim, quando você acerta, os resultados são excelentes, velho. Quando você não é assim, quando você não toma decisão por fragmento, você se torna uma pessoa muito medrosa. Exato. Aí acaba que você tem situações ali que são simples de tomar decisão, mas você fica assim, não sei, peraí, eu tenho que esperar talvez um outro gestor chegar para me perguntar a ele se pode ou não. Isso aí você já para a operação toda. Eu sou esse perfil, cara, de tomar decisão no fragmento. Tem que resolver, vamos resolver. É isso aí. Eu também sou muito assim, cara. E é engraçado, porque essa semana, olha pra você ver, eu tava precisando de buscar um documento que eu enviei por e-mail que eu tenho, sei lá, 10, 15 anos. Tava precisando de pegar um documento que eu enviei por e-mail nos anos anteriores. Então eu tive que pesquisar lá todos os e-mails enviados antigos, né? E eu fui achando várias coisas bem legais, cara, nesses e-mails antigos, assim. Eu achei um trabalho que eu fiz na minha pós-graduação há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que era sobre perfil. Perfil. Aí é um documento no Excel gigante lá que fazia mapeamento de perfil, etc e tal. E lá você tinha que escrever algumas coisas. E eu coloquei nesse documento há 6 anos atrás. Eu era técnico de manutenção naquela época. Meu não era gestor, eu era técnico. E eu coloquei lá assim. Foi 2017, na verdade, isso. Foi 2017. Eu era técnico. Eu coloquei lá assim que o meu perfil eu consigo tomar boas decisões sem ter a visão do todo. Eu coloquei isso lá. E eu tinha esquecido dessa informação, né? A gente não lembra. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, E bateu até certinho. hoje é assim, né, bicho? Então, eu tô falando nem só de como gestor, até mesmo como vida mesmo. Dá um exemplo do podcast.
Cara, vou abrir um podcast. Beleza. Como é que eu vou ter câmera? Como é que eu vou ter editor? Como é que eu vou ter televisão? Como é que eu vou ter. Cara, eu não sei, cara. Eu vou abrir o Eu podcast. abri e ver, né? Aí eu vou ver, cara, como que eu. Beleza, então eu vou alugar um estúdio? Beleza, eu vou alugar o estúdio que a gente aluga aqui, o estúdio RVL, inclusive muito bom aqui em BH. Você que quer ter um podcast, tá aqui o contato deles aqui, o estúdio da RVL. Entre em contato lá e seja aqui um parceiro do estúdio. Vou alugar um estúdio. Beleza, como é que eu vou pro estúdio, cara? Eu vou de carro? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Eu vou de Uber? Quanto que eu vou gastar de Uber? Cara, eu não sei, cara. Eu quero abrir, vai ser alugado e vai ser assim. Aí depois eu vou ajustando as coisas, entendeu? Eu sou muito assim. Primeiro eu dou o passo, depois o degrau aparece debaixo do meu pé para me poder firmar. E, cara, eu tomo muitas decisões certas que catapultam os meus resultados, mas também às vezes eu erro e faz parte do jogo. E é importante você assumir esses riscos. Cara, eu assumi esse risco, eu errei, eu assumi esse risco, faz parte do jogo. E é muito legal que você vai calibrando isso, né? Conforme o tempo for passando, como eu disse, né? Eu falei isso quando eu era técnico, então fiz muito isso quando eu fui gestor, fiz muito isso ao longo do tempo. Hoje você é tão calibrado que os erros são mínimos, assim. São mínimos os erros. E quando há a possibilidade do erro, eu sei que aquele erro ali pode acontecer, porque já tá tão calibrado isso. E como que você chega nesse nível, né? Cara, deixando as coisas fluírem. Então, assuma riscos. Tô falando para você aqui, ó, tá ouvindo a gente. Assuma riscos na sua área de manutenção, na sua carreira. Tome decisões importantes. Talvez você esteja há muito tempo na sua empresa por conta disso. Talvez você, poxa, arrumei um cargo de gestor aqui, mas cara, o salário que eu vou ganhar lá é a mesma coisa que eu vou ganhar aqui como técnico. E aqui eu tô aqui 15 anos, lá eu vou começar do zero. Então eu não vou tomar essa decisão, porque vai que. Cara, toma decisão, poxa. Talvez é isso que está faltando para você subir na sua carreira. Quando eu saí de técnico, eu trabalhava no horário noturno e eu assumi um cargo de gestão, o salário que eu ganhei aqui como gestor era um pouquinho menor do que eu ganhava como técnico, com hora extra, com salário noturno, era menor. Só que olha para você ver olha onde que eu cheguei hoje e onde que eu estaria se eu continuasse lá como técnico. Provavelmente eu estaria ganhando a mesma coisa, ajustado ali pelo dissídio como técnico. Hoje eu comecei com um salário X, eu tô acho que eu ganho 5 vezes mais do que eu ganhava quando eu tomei a decisão. Então, olha para você ver. São decisões que você toma lá atrás são sementes que você planta, que você colhe aqui na frente. Mas são decisões que não necessariamente você vai ter todas as respostas naquele momento ali. Pô, mas, poxa, por exemplo, no emprego que eu tô hoje. Hoje é um emprego presencial. Desde quando eu virei gestor, nunca trabalhei presencial. Sempre trabalhei híbrido ou remoto. Porque era varejo, tem no país inteiro, e a gente sempre tinha bases ali, mas não era presencial. Aqui não, aqui é presencial, tudo fica aqui em Minas Gerais, então eu tenho que sair para uma base. Eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou me deslocar para a base todos os dias? Vou de carro, vou gastar gasolina, vou. Cara, não é isso, eu não vou deixar isso me travar. É importante essa tomada de decisão, então eu vou, entendeu? E eu vou ajustando no caminho o que eu preciso fazer. Então, é esse tipo de perfil que vai fazer você sair da onde que você está, assumir riscos e colher resultados em prol disso, do que você ser um cara medroso que espera ter todas as respostas na ponta da unha para poder tomar uma decisão. Você precisa disso, de novo, quando você é um gestor que precisa tomar decisões que não cabem a você, que precisa levar para cima. Aí sim você precisa levantar todos os pontos. Agora, quando são decisões que fazem parte só sua, principalmente decisões de carreira de você, cara, assuma riscos, que isso vai fazer você sair do outro lado. Você acha Eu, que faz sentido, Zé? cara, eu até ouvi um relato de um amigo falando algo que é mais ou menos essa linha. Ele me falando que ele estava numa empresa como técnico e aí veio trabalhar, e tudo da mesma empresa. A empresa é grande, tem vários segmentos lá. Aí veio um técnico trabalhar junto com ele, ajudando ele lá, fazendo praticamente o que ele fazia na área de logística, lá de materiais lá, veio trabalhar junto com ele. E esse cara começou a se destacar ali onde que ele estava. Aí passou pouco tempo, esse cara foi promovido a coordenador para uma outra área. Aí ele foi para outra área. E ele, por ter trabalhado com ele nesse tempo, gostou da forma que ele trabalha, achou ele bem dinâmico e chamou ele para trabalhar junto com ele naquela oficina. Uhum. Aí o que que ele fez? Ele pegou e pensou: não, eu não vou lá não. Por que que eu não vou lá? Porque eu já estou nesse setor aqui há mais tempo. Então, se eu for trabalhar com ele naquele setor, é uma área nova, eu não conheço ninguém. Se esse cara vier sair de lá de gestor,
As pessoas que estão ali em volta ali, como que eles vão me enxergar como pessoa que veio de fora e tudo. Sim, Ou sim. seja, o cara já criou um tanto de bloqueio na mente dele e tomou a decisão de não ir. Mas assim, meu pensamento foi, pô, cara, bobeira, vai, arrisca e vê o que, que vai dar. Ué. Na pior das hipóteses, é a experiência. Tipo assim, Exatamente. talvez se eu tivesse ido, só do cara ter já gostado do jeito dele, talvez já teria crescido, virado um gestor, já teria deslanchado. Velho. Ô Zé, isso é super legal, cara. Ainda mais pessoas que estão na nossa faixa de idade ali, cara, entre os 25 aos 30 e poucos anos, 35 anos, vai. É, cara, quanto mais tempo for passar, mais a sua mochila vai ficando pesada. Por exemplo, eu tenho família, eu sou casado, tenho dois filhos, filhos pequenos, você também é a mesma coisa. Talvez você que esteja ouvindo a gente também tenha esse tipo de bagagem. Vai ficando cada vez mais pesado essa tomada de decisão. E quanto mais tempo você for adiando isso, mais pesado ainda vai ficando. Você vai ficando mais lento, você vai ficando mais velho, o mercado não vai ter tanta atratividade para você. É, então tome decisões quando as coisas ainda estão jogando ao seu lado, entendeu? Para que você colha frutos lá na frente. Se você ficar adiando essa tomada de decisões, lá na frente vai ser difícil você fazer isso, porque lá na frente você já vai ter dívidas, já vai ter família, já vai ter pessoas que dependem de você e cada vez vai ficando mais difícil tomar de decisão. Então, se você é novo ainda, solteiro, que não tem nenhum papagaio para poder tomar tudo der errado, só você vai ser prejudicado com isso, cara, tome decisões mais arriscadas ainda. Se você é uma pessoa ainda que tem família, etc e tal, tome decisões moderadas, mas tome decisões, não deixe de tomar, entendeu? Agora, se você já tá mais na frente ainda, que sair de um mercado vai ser difícil para você voltar depois, por questão de idade, por questão de conhecimento, porque você não tem uma escolaridade que precisa, aí sim as suas decisões têm que ficar cada vez mais cautelosas. Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Numa das empresas que eu trabalhei recentemente, não foi a última não, tinha um analista lá, que ele era analista, ele, para ser analista lá, precisava de ter engenharia, precisava de ser engenheiro, só que esse cara ele não era engenheiro. Por que ele virou analista? Porque ele tem muito tempo de empresa. Quando ele começou lá, começou como líder, não era necessário faculdade, etc e tal. E teve um momento que eles acabaram com esse cargo de líder e transformaram todo mundo em analista. Quem tinha engenharia e quem não tinha, aí só era necessário ter engenharia para quem estava entrando novo. Então esse cara, ele estava ali no mato sem cachorro. Por quê? Ele estava na empresa, ele gostava da empresa etc e tal, mas se ele for sair dali para ir para o outro, Não ele não tinha superior. conseguiria mais um cargo similar, porque no mercado precisa de ter engenharia, e ele não tem, e ele não estava estudando, ele não tinha essa vontade, entendeu? Então automaticamente ele tá com um bico amarrado naquela empresa, ele vai ter que ficar ali. Se ele sair dali, ele perde o posto que ele chegou, entendeu? E ele também não consegue crescer na empresa. Um coordenador, etc e tal, Porque ele tem superior. precisa de ter superior, entendeu? Então, ou ele toma a decisão de voltar a estudar, ou ele toma decisões de arriscar em outro mercado, ou também de dar um downgrade no trabalho dele, que eu acho que dificilmente ele vai tomar essas decisões. E se alguém tomar a decisão por ele, ou seja, por o trabalho dele começar a cair performance, ele ser desligado, ele está enrolado para se recuperar no mercado, Ou entendeu? seja, só tem a decisão de querer Exatamente. estudar. Exatamente. Então, a mochila dele fica muito pesada para tomar esse tipo de decisão. Vai existir situações assim. Mas se você não tiver nessa conjuntura, vai para cima, cara. Assume riscos e vai para cima que nem você falou, né? Os benefícios são grandes quando der certo. E se der errado também é aprendizado, né? Vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu tive uma loja de roupa feminina junto com a minha esposa. Teve um momento que eu só tinha uma filha, a Isabela. Aí ela começou a estudar. A Isabela começou a estudar. E a minha esposa, ela queria fazer alguma coisa para poder ocupar o tempo dela. Ah, então eu vou comprar uma loja. Decidimos a comprar uma loja de roupa para ela poder cuidar. Cara, compramos a loja de roupa em março. Em abril, ela abriu. Em março mesmo, a gente engravidou do Benício, do segundo filho. A gente ficou sabendo em abril. Então, com um mês de empresa, tava grávido. E aí, cara, acabamos de abrir a loja de roupa, como é que você vai tocar a empresa grávida? E, cara, eu não sei. Vamos ver no que dá. Então as coisas foram avançando, ela foi, a barriga crescendo, o menino se desenvolvendo. Aí lá na frente tomou a decisão de vender a empresa. Vamos vender a empresa, passar para outra pessoa
porque o Benício vai nascer e não tem como você tocar a empresa com duas crianças pequenas dentro de casa, né? Ela vai estar estudando, mas o Benício vai ficar o tempo todo ali com ela. A gente tomou essa decisão de vender, entendeu? Agora, vamos supor que antes de eu comprar a empresa de loja de roupa, que não foi decisão rápida, cara, eu refleti bastante. É dinheiro investido, é tempo meu investido. Eu viajava muito. Pô, eu ficava pensando, pô, se eu viajar, a Fernanda tem que ir trabalhar, a Isabela tem que ir pra escola, como é que vai fazer, cara? Eu não tinha resposta pra tudo, entendeu? A gente tomou uma decisão com fragmentos de informação. Foi uma decisão que, no final das contas, se você pegar todo o contexto, foi uma decisão errada. Por quê? A empresa não existe mais, ela existe, o mesmo nome, etc. Foi inclusive eu que criei, mas com outras pessoas que a gente vendeu a empresa. Só que no contexto não foi benéfico pra gente, porque a gente não conseguiu continuar com aquele sonho. Eu tinha um sonho de expandir, etc e tal. Só que, olha o aprendizado que eu aprendi com aquilo, cara. Só é um aprendizado de empresa, de compra, de venda, de pessoas, de relacionamento, de tomada de decisão, que eu uso hoje no meu dia a dia para outras coisas que eu faço, entendeu? Que tudo isso eu carreguei através da tomada de decisão que eu fiz lá atrás. Que se eu tivesse não tomado essa decisão, a gente teria o filho hoje, ela estaria na mesma situação que estava, mas eu não teria toda essa aprendizagem, essa bagagem, e talvez ainda existia uma mentalidade, uma pulguinha na minha orelha, será que faz sentido eu empreender na questão de roupa? E talvez eu fizesse isso lá na frente, e talvez o impacto seja muito maior do que foi agora no começo, entendeu? Ou Então seja, são tomadas de decisões que a gente fez baseado em fragmentos de informação. ou seja, você nunca perde nada, você sempre aprende. Exatamente. E não é dogma, né? Não é falácia. É na prática mesmo. É. Você se desenvolve na prática, não com teoria, né? Não é lendo as coisas e tentando aprender, que é muito legal isso. Mas na prática também te dá muita bagagem com essas informações. Você acha que esse papo fez sentido? Cara, faz total sentido e pode se aplicar em várias coisas. O pessoal às vezes quer abrir uma empresa e tá com receio por ver muitos problemas antes de tentar. É tentar, véio, ver o que vai acontecer. Às vezes na empresa também a pessoa quer ter agir de alguma forma e tudo, mas fica pensando muito, pô, será que faz sentido? Será que meu gestor vai me ver dessa forma? Será que vai gostar ou não? Esquece o será e age. Vê o que vai dar, né? Exatamente. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, que está no chão de fábrica e quer assumir um cargo de gestão na área de manutenção, o que a gente falou muito sobre aqui, cara? Para você ser um gestor bom, rápido, veloz e traz resultados rápidos, aprenda a trabalhar sua mentalidade para tomada de decisão com fragmentos de informação, fragmentos importantes de informação. Então não precisa, é aquele cara que quando o pessoal está desenhando, antes de terminar o desenho, você sabe, isso aqui é uma estrela. Antes de terminar o desenho, você sabe, cara, isso aqui é um coração. Você já sabe tomar decisões antes de todas as informações estarem alinhadas, entendeu? Aprenda a ser assim. Agora, quando é uma decisão que não cabe a você, é uma decisão que você precisa levar para outras pessoas superiores para tomar decisões, aprenda a trabalhar com a sua visão holística. Aprenda a trabalhar todo daquela situação para você levar de forma embasada as informações e as pessoas começarem a te enxergar como um cara diferente, tá bom? E tendo uma visão holística como um todo, você automaticamente vai ter melhores decisões para poder tomar como gestor e também dar visibilidade aos superiores, tá? Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Imagine que essa folha de papel seja um problema. É uma bola de problema, tá? É um problema grande. O problema é grande. Imagine que você esteja aqui, ó, bem em pé nessa bolinha de papel. Cara, você é um pontinho aqui de agulha, bem pequenininha, e o problema é muito maior do que você. Muito maior mesmo. Então, cara, você se sente desanimado, se sente frustrado, se sente com dificuldade de superar aquele problema. Agora, vamos supor que você afaste do problema. Você está se afastando. Você em pé nele aqui, você só consegue enxergar esse campo aqui de visão. A parte de baixo, a parte do outro lado, você não consegue enxergar. Agora vamos supor que você se afaste do problema e você agora começa a enxergar ele de longe. Você continua com o mesmo tamanho antes e o problema continua com o mesmo tamanho antes. Mas agora você tem uma visão holística do problema, você está enxergando ele de longe. Então você está vendo a parte que você estava antes, você está vendo a parte de baixo, a parte de fora, você está vendo ele como um todo. Então aqui você começa a tomar decisões melhores. Você não começa a tomar decisões só com fragmentos de informação. Você começa a tomar decisões com a visão holística do problema. É mais fácil para você resolver esse problema com essa visão aqui. E é mais fácil de você levar esse problema para superiores
tendo essa visão aqui. Agora, se você conseguir trabalhar a sua visão para estar aqui e tomar decisões como se você estivesse aqui, ou seja, decisões assertivas, como se você estivesse vendo um todo, mesmo com fragmentos de informação, aí sim você vai ser um gestor aí formidável, que vai ser um cara muito ágil dentro do seu ambiente de trabalho e vai ser reconhecido por isso, tá bom? Então trabalhe esses fragmentos de informação para você avançar na sua carreira. É bacana, cara. Isso aí, e também um ponto, velho, você falou, acabei lembrando também, dessa questão da visão holística, é saber onde usar ela. Eu falo por mim mesmo. Antes eu tinha uma prática que eu via que era ruim, que era o quê? Vou mandar um e-mail para um grupo de pessoas, gestores. Saber o que mandar ali de forma bem fácil de ser entendido. Por exemplo, a situação, o feijão com arroz mesmo, eu quero isso, tá aqui a informação. Porque às vezes a gente pensa, não, vou mandar informação para um gestor. Aí quer inventar demais, manda uma Escreve um texto, planilha, né? escreve um texto Eu enorme, fazia isso antigamente. escreve um texto enorme, coloca a planilha com gráfico, aí coloca vários colunas, mas quem bate o olho e vê, o cara quer bater o olho, ele não quer ler um texto enorme, ele quer bater o olho e ver e entender o processo. Quando o cara bate o olho e vê aquele texto enorme, muitas das vezes o cara nem lê. Nem ler. Nem lê. Quando vê uma tabela enorme também, pô, o que a pessoa quer dizer aqui? Ela descarta o e-mail. Então tem que ser uma coisa sucinta, objetiva. É isso, isso e isso. Pronto. Agora, para você é bom você ter as informações detalhadas. Se alguém te perguntar em algum momento, não, eu tenho aqui, eu sei explicar. Mas para bate e volta tem que ser algo bem objetivo. Exatamente. De novo, tá? Não é simples, não é trivial, mas é totalmente factível. E você, mesmo estando no chão de fábrica, já tem as habilidades para poder fazer isso. Só precisa entender que você tem essa habilidade e como utilizar no seu ambiente quando você assumir o cargo de gestão de manutenção. Tá bom? Isso aí, Zé. Obrigado pela audiência de vocês. Quer deixar um recado final, aí, Zé? Isso aí, falar que para vocês usarem pegarem nosso conteúdo aqui e aplicarem, velho, dia a dia. Apliquem com intensidade e bola para frente. É isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo episódio e abraço! Até mais, pessoal.